Vamos reiniciar o curso de métodos e elementos finitos, dessa vez trabalhando com estruturas em que ele realmente tem aplicações importantes, né? Que são as estruturas contínuas, né? Então, no caso, nós vamos falar de chapas. E as chapas são elementos, são estruturais finos, né? Tem duas dimensões muito maior que a espessura e que os esforços são aplicados no plano da chapa, né? Não é perpendicular ao plano, que aí seria a placa, né? É no plano da placa. A ideia básica é que os pontos no interior de uma chapa se deslocam, né, em duas direções, e como são infinitos pontos, a gente teria uma função contínua, né, duas funções contínuas de deslocamento, e a solução do problema passaria por equações diferenciais parciais, o que nem sempre é possível de se resolver para casos gerais e condições de contorno complicadas. No método elementos finitos, então, nós vamos dividir essa chapa em elementos, triangular, retangular, etc., né? E os deslocamentos no interior desses elementos serão escritos em função dos deslocamentos dos nós. Como o número de nós é finito, né? Não é contínuo, nós discretizamos o problema. Ele deixa de ser equação diferencial e passa a ser um sistema de equações algébricas. O professor Ray Clough foi o primeiro a escrever um artigo sobre esse assunto, né, sobre chapas por elementos finitos, em 1956, quando ele era professor em Berkeley, Califórnia, e também trabalhava com a Boeing. O nosso probleminha básico que a gente vai resolver é este aqui, né? É uma chapa de forma trapezoidal. Nós vamos dividir em três elementos, e percebam que esses elementos não existem de fato, né? A chapa é um trapézio. Isso aqui é uma discretização. E aqui estão as medidas, a espessura, o material, etc. Tudo isso nós vamos repetir daqui a pouco quando a gente resolver esse problema. Como foi dito, né? Nós temos um elemento, então, tirado lá da nossa chapa, no caso triangular. Nós temos três nós aqui, né? E os deslocamentos, né, desses nós são reunidos num vetor chamado vetor dos deslocamentos nodais do elemento. São 6, né? De Q1 até Q6. E para achar os deslocamentos no interior do elemento, nós vamos, então, aproximar dizendo que eu posso escrever os deslocamentos no interior do elemento como um produto de uma matriz de funções simples de x e de y, né? Multiplicado pelos deslocamentos dos nós, né? Pelo vetor de deslocamentos nodais. Essas funções, elas são funções que, em princípio, a gente poderia escolher arbitrariamente. No caso, eu vou adotar funções lineares, né? De forma que, por 3 pontos, eu passe um plano, né? E nos métodos elementos finitos, é básico que essas funções sejam de tal forma que elas variam 1 num dos nós e 0 nos outros, e variando aqui linearmente no interior do elemento. Então, está aqui uma dessas funções, né? Vocês vejam que eu tenho 12 funções, né? Porque eu vou relacionar os deslocamentos na horizontal e na vertical, U e V,
com os 6 deslocamentos dos nós do elemento. Então, eu preciso de 12 funções. Algumas delas são zero, outras têm esse formato aqui, que é linear, é um plano, né? Vocês vejam que só aparece aqui a variável x e y nesses dois valores aqui. Os outros são ordenadas, né? xb, por exemplo, é ordenada x do nó b. O YC é a ordenada Y do nó C, e assim por diante. Quem são A, B e C, né? Vocês escolhem, vocês pegam um dos nós como sendo A, e o B e o C seriam os outros dois no sentido anti-horário, que é o sentido com que essa dedução foi feita. Aparece aqui a área do elemento, que pode ser calculada dessa forma aqui, meio desse determinante aqui. Essa aqui são outras duas funções, né, que tem valor 1 nesse nó B e 0 no nó A e C. E, finalmente, essa última função aqui, que tem valor 1 no nó C e 0 nos nós A e B. Todas elas são lineares, são planos, né? As variáveis são o x e y, e esses valores aqui são todas constantes, né? São as ordenadas x e y dos nós, né? xa é ordenada x do nó A, yb é ordenada y do nó B, e assim por diante. Agora, quando a gente está trabalhando com chapas, a gente já precisa da teoria da elasticidade, né? A mecânica dos sólidos tradicional já não é suficiente. A resistência dos materiais não dá condições suficientes para nós. Então, vamos partir para a teoria da elasticidade. Vamos primeiro estudar o tensor das deformações infinitesimais de Cauchy. Aqui está o Cauchy, Agustin-Louis Cauchy, matemático francês, né? Que produziu essa definição aqui de deformações no plano. Né? Imagine que vocês tenham 3 pontos, um ponto P, um ponto A distante um dx aqui do P, e um ponto B distante um dy do P. Após a deformação da chapa, esse P vai para a P', ele se desloca U e V, U na horizontal e V na vertical. O ponto A, como ele está a uma distância pequena dx, o U dele já não é mais aquele U, né? É U mais o que o U varia em x vezes dx. E o V dele também não é mais aquele V do P, é V mais dy dx dx, né? Del y, del x dx. Da mesma forma, né, o B não tem os mesmos deslocamentos que o P, porque ele está com uma distância dy do P. Então, nós vamos ter aqui que o U vai ser U mais del U, del y, dy, e o V vai ser V mais dv dy dx. A definição de deformação é o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Então, o εx, a deformação na direção de x, vai ser pegar, então, o comprimento final aqui da nossa barra, menos o comprimento inicial, que é dx, e dividir pelo comprimento inicial dx. Vai resultar o valor que nós já vamos ver. E a mesma coisa para o εy, que é a deformação na direção de y. Né? Então, está aqui. O εx vai ser a derivada parcial de u em x. O εy vai ser a derivada parcial de v em y. Né? U é o deslocamento na horizontal e V na vertical. E nós temos também uma mudança de ângulo, né? Vocês estão vendo que aqui era um ângulo reto e aqui já mudou. Né? Então, essa diferença de ângulo, que sai dessa figurinha aqui também,
ela é dada pela chamado de gama XY, e é a derivada do U em Y mais a derivada do V em X. Nós determinamos as deformações. Proporcional às deformações, nós vamos ter as tensões, né? Que é a intensidade de força por unidade de área. Isso foi determinado pelo Hooke, né? A famosa lei de Hooke, que em 1676 ele falou aqui em latim, né? Primeiro ele falou um monte de letras aqui e disse que isso era a solução, e depois ele explicou, né? Essas letras são as letras disso aqui, que está escrito em latim, que é a extensão é proporcional à força. Então, a tensão, se fosse calculado, né, numa única direção, sigma, seria a deformação naquela direção vezes Z, o modo de elasticidade. E a área, né, embaixo desse gráfico aqui, que relaciona sigma com epsilon, que é linear, é a energia de deformação, né? As unidades disso aqui é a unidade de energia por volume. E para achar a energia de deformação total de uma chapa, vocês têm que integrar, então, para o volume todo da chapa. Isso se a tensão fosse numa só direção. Mas nós estamos trabalhando em duas dimensões, né? Então, a relação entre as tensões e as deformações é um pouco mais complicada. A lei de Hooke é maior, né? Então, nós vamos formar aqui um vetor de tensões que inclui a tensão na direção de X, a tensão na direção de Y e a tensão de cisalhamento, aquela que muda o ângulo, né? No plano XY, que está relacionada com as deformações εx, εy e a mudança de ângulo, a distorção gama xy, através dessa matriz aqui, onde aparecem constantes físicas, né? O E é o módulo de elasticidade do material. O nu, essa letra grega aqui, nu minúsculo, é o coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson, ele mede o que acontece na outra direção quando você puxa numa, né? Você puxa uma borracha, por exemplo, na direção de X, na outra direção ela diminui, né? Se você comprime, na outra direção ela aumenta. A medida disso é dada pelo coeficiente de Poisson. E a energia de deformação fica um pouquinho mais complicada, né? Não é bem aquela área do triângulo, agora é um negócio de mais dimensões, então a gente faz o produto escalar do vetor deformação pelo vetor das tensões. O produto escalar, obviamente, dá um escalar, né, que é a energia. Como o sigma é E vezes epsilon, vocês podem escrever desse outro jeito aqui. Meio de epsilon transposto vezes Z vezes epsilon. O E é essa matriz que está aqui, né? Que tem todos esses coeficientes físicos. E a energia de deformação total vai ser a integral, então, dessa expressão que está aqui para todo o volume da chapa. Até aqui não teve elementos finitos, né? Porque aqui é só a teoria da elasticidade. Agora vai ser, né? Porque eu vou pegar, então, os nossos U's discretizados daquele jeito que eu expliquei, né? Pegando as funções de forma lineares multiplicadas pelo vetor dos deslocamentos nodais do elemento, e vou aplicar aquela matriz L, né? Aquelas derivadas, para achar o vetor de deformações aproximado. Essa aplicação dessas derivadas sobre a matriz N, eu vou escrever como sendo essa matriz B. Então, a matriz B é o L vezes N. Vamos voltar atrás um pouquinho para ver de novo essas duas matrizes, né?
Então, o N é composto, então, de várias funções lineares, né? E o L vamos ver aqui onde é que ele está. Está aqui, né? São essas derivadas parciais aplicadas ao vetor de deslocamentos, as duas funções U e V. Muito bem. Então, agora, nós estamos com as nossas tensões e as nossas deformações discretizadas em função dos deslocamentos nodais do elemento. E a nossa energia de deformação também vai ser escrita aproximadamente, né? Vocês estão vendo que eu estou pondo um tiozinho em tudo para dizer que são aproximadas. Vejo que a energia de deformação ficou desse jeito aqui, ó. Tem o vetor Q de deslocamentos nodais transposto, vezes esse parêntese, vezes o vetor de deslocamentos nodais Q. Tá matricial, mas dá para perceber que existe aqui um Q quadrado, né? Daqui a pouco, quando a gente derivar esse Q quadrado, vai ter um 2 que vai vir para frente e vai cancelar com esse meio e vai sumir um desses vetores Q. Nós vamos fazer essas derivações porque a gente vai achar o valor dos deslocamentos aplicando uma propriedade física, né? Um princípio físico de mínimo de energia mecânica, que foi proposto pelo grande, né, Lagrange, né, Joseph Louis Lagrange, que na verdade era Giuseppe Luigi de Lagrange, porque ele nasceu na Itália, em Turim, mas a vida dele toda científica foi na França. Ele propôs, então, esse princípio físico de mínimo de energia mecânica, derivada no tempo da derivada parcial do lagrangiano nas velocidades, esse pontinho aqui é velocidade, na notação de Newton, mais a derivada parcial do lagrangiano nos deslocamentos, igual às forças externas não conservativas aplicadas sobre o sistema. O lagrangiano é a energia cinética menos a energia potencial total, e a energia potencial total, por sua vez, é a energia de deformação menos o trabalho das forças conservativas. No caso do elemento finito, essas forças conservativas são as forças que o resto da chapa aplica sobre o elemento nos nós, né? São esses Q maiúsculos aqui, ó. Q maiúsculo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que a gente reúne também num vetor Q maiúsculo. E o produto escalar do vetor de deslocamentos nodais, Q minúsculo, pelo vetor de esforços nodais, Q maiúsculo, é trabalho, é um força vezes deslocamento. E, portanto, a nossa energia potencial total vai ser a energia de deformação menos esse trabalho aqui dado por esse produto escalar. No caso, então, como nós, por enquanto, eu estou falando em estática, a energia cinética é desprezível, né? Então, ficamos só com uma parcela da equação de Lagrange, que seria essa parte final aqui, ó. Não temos também forças externas não conservativas. Então, ficaria a derivada parcial de V, né? Já que a energia cinética não existe aqui, e nós vamos derivar, então, a energia potencial total nos deslocamentos, e vamos ter, então, isso aqui, né? Nós vamos ter, então, a derivada de V em QI igual a zero, e o V, então, tem lá aquele produto escalar de Qzinho por Q, né?
Então, vai para o lado direito aqui, nós temos o vetor de esforços Q maiúsculo. Do lado esquerdo, nós temos aqui essa integral vezes o vetor de deslocamentos. Essa integral não parece, né, mas ela é uma matriz, né, no caso, 6 por 6. E essa matriz é a matriz de rigidez do elemento triangular de chapa, multiplicado, então, pelo vetor de deslocamentos, igual ao vetor de esforços aplicados nos nós. Isso aqui é uma equação de equilíbrio do momento, do elemento. Então, a definição da nossa matriz de rigidez é essa que está aqui, né? Como nós usamos aquelas funções lineares, na hora que eu apliquei as derivadas, ficou constante o B, né? Então, o B sai para fora, o E, que são constantes físicas do material, também sai para fora. Eu fico com uma integral de volume de dV. Então, é a área do elemento vezes a espessura do elemento, simplesmente. Então, essa matriz, ela é uma constante, não é variável. Então, não precisa fazer integral, na verdade, né? Então, está aqui. Se vocês aplicam, então, aquele L às funções lineares, vão ficar tudo constante aqui. E na hora que nós colocamos isso aqui dentro do K, fica então, constante a nossa matriz. O E é aquele que nós já vimos, né? Aquela matriz de constantes, né? O módulo da cidade, coeficiente de Poisson, etc. A área é a área do elemento, que pode ser calculada desse jeito, e E é a espessura. Então, vamos trabalhar agora com o nosso probleminha, né? Então, nós temos aqui uma chapa trapezoidal, com essas medidas aqui em centímetros. O material é o aço, né? O módulo da elasticidade está aqui, o coeficiente de Poisson está aqui, a densidade está aqui. E vamos determinar, então, os deslocamentos devidos e as reações e o campo de tensão, enfim, tudo devido à carga P que está aplicada aqui nesse ponto, de 500 kN, e também o peso próprio. Vamos ver como é que a gente considera esse peso próprio, tá? Bom, a primeira coisa que é feita é numerar os deslocamentos dos nós. Então, eu dividi aqui em 3 elementos, poderia dividir em quantos elementos eu quiser, né? Aqui não existe uma coisa obrigatória. E eu dividi em 3 porque é um exemplo didático, né? E os nós dessa estrutura, então, tem 2 deslocamentos cada um deles. Esses 2 nós aqui de cima, eles podem se deslocar livremente. E esse apoio aqui articulado móvel pode se deslocar também livremente na horizontal. Então, os deslocamentos de 1 até 7 são livres. E os deslocamentos 9, 10 e 8, né, são 0 no caso, é de um apoio. Poderia ser um valor dado, tá? Mas de qualquer forma é conhecido. Então, o que nós não conhecemos é essa parte aqui, os deslocamentos livres. Para o nosso programinha, né, que um programinha em MATLAB e em Scilab, que está lá disponível no Moodle, nós precisamos dar algumas informações, né? A primeira informação que a gente precisaria dar seriam as coordenadas dos nós, e nós precisaríamos dizer onde que esses nós, para cada elemento, onde começa, onde é o nó A, o nó B e o nó C do elemento. E com isso a gente vai descobrir qual é o deslocamento do nó na numeração da estrutura, né? Então, se vocês olharem aqui,
para o elemento 1, se eu chamar este ponto aqui de nó A, os deslocamentos do nó A seriam o 9 e o 10, do nó B seria o 5 e o 6, e do nó C o 1 e o 2, né? Que é o que está escrito aqui, vai. 9, 10, 5, 6, 1, 2. Para o outro elemento, esse elemento 2 aqui, se eu arbitrar que o nó A é esse aqui de baixo, nós vamos ter 5, 6, 3, 4, 1, 2, né? No sentido anti-horário. Não, na verdade, eu arbitrei o A, o primeiro nó lá em cima. Tá? E, finalmente, para o elemento 3, eu arbitrei também como A, agora sim, esse nó de baixo. Então, seria 5, 6, 7, 8, 3, 4. Né? Então, está aqui a numeração dos graus de liberdade de cada elemento. E agora eu posso, então, começar a fazer a determinação das matrizes de rigidez de cada elemento, usando lá a formulinha, né, que nós temos, né? Aquela formulinha aqui, né? P transposto vezes E vezes B vezes a área e vezes a espessura. Então, com isso, eu tenho a minha matriz de rigidez de cada elemento, né? Ela só depende das ordenadas dos nós, né? E, claro, também das propriedades do material. Aqui está o elemento 2, e finalmente a gente tem aqui a montagem da matriz de rigidez da estrutura. Para fazer isso, eu estou usando aqui uma matriz LM, que é uma matriz que guarda aquela numeração, essa matriz aqui, né? Essa matriz LM aqui, que guarda a numeração dos nós de cada elemento. Então, quando eu chegar aqui, eu pego o número dos deslocamentos dos nós de cada elemento e somo, então, o meu elemento, a minha matriz de cada elemento, na posição onde ele deve entrar lá na estrutura, né? Na numeração da estrutura. Então, com esse algoritmo, a gente monta a matriz de rigidez da estrutura. Aqui eu só estou montando a matriz KLL, aquela que relaciona os nós livres, os deslocamentos livres com os esforços aplicados nessas mesmas direções livres, que é o que vai precisar para resolver o problema que nós temos aqui, para achar os deslocamentos livres, que são a incógnita do problema. Além dos esforços aplicados nos nós, né, que no caso é aquela força vertical de 500 kN, a gente tem também o peso próprio da estrutura, né? Então, eu calculo o peso de cada elemento, divido por 3, né? Jogo um terço do peso em cada nó e coloco lá no nó respectivo. Então, basta vocês pegarem a densidade, vezes a área, vezes a espessura e vezes a aceleração da gravidade, né? Está faltando aqui escrever, dividido por 3, e jogamos, então, em cada uma dos nós do elemento. Eu vou corrigir aqui por a aceleração da gravidade lá no PowerPoint. E aí a gente resolve, né, o problema calculando os deslocamentos livres, que são a incógnita do nosso problema. Aqui os deslocamentos, né? Aqui é 10... E depois, então, a gente acha as reações por essa segunda equação que está aqui. E, finalmente, a gente acha as tensões, né,
pegando os deslocamentos de cada elemento e multiplicando pelo B do elemento e pelo E do elemento. E aí a gente acaba achando, então, as tensões em cada elemento. Só lembrando que, como as funções que nós adotamos são funções lineares, e, portanto, as deformações são constantes, as tensões também são constantes no interior do elemento, que é uma aproximação ruim, né? Existem outros elementos finitos mais sofisticados em que vocês conseguem obter tensões variáveis no interior do elemento. Para um elemento que não é tão bom como esse, a melhor dica é vocês dividirem em mais elementos, né? Aí essa variação de tensões acaba aparecendo porque o número de elementos é grande, né? E a gente acaba tendo uma aproximação aí melhor das tensões.